Bom dia, meus amados. Hoje, mais um sábado, dia 12 de outubro de 2024. Vamos aqui abordar um tema que está sendo bastante falado, mas principalmente muito sentido nos últimos meses. Algo grandioso está acontecendo, mesmo que nós não possamos ver ainda com nitidez, mas é impossível não sentir. O que estamos sentindo é realmente uma amostra pequena, mas significativa daquilo que está ocorrendo nos bastidores da transição planetária. Se você prestar atenção, não somente em você, mas ao redor de você, há um consenso de sintomas diversos, nunca vistos antes. É impossível, ou quase impossível, alguém passar mais que um dia ou 2 dias sem sentir alguma coisa, algum desconforto, algum sintoma diferente, estranho, ou mesmo sintomas antigos. E aqui não vamos nem numerar, porque são todos os sintomas possíveis, sejam físicos principalmente, mas alguns também emocionais, mentais e até espirituais. O nosso corpo, já foi dito tantas vezes, ele é a caixa de ressonância da alma. E a alma se expressa através dele. Algumas coisas ainda são recados que a alma precisa comunicar à nossa mente consciente, mas muitos também são apenas ajustes energéticos de frequência, porque há uma grande mudança energética no planeta. E se não bastasse isso, estamos passando também por uma grande mudança no nosso DNA. O DNA humano está mudando para GNA, G de galáctico, porque a Terra já faz parte da Federação Galáctica de Mundos. Nós estamos prestes a ingressar neste seleto grupo de mundos mais elevados. Quando falamos que a Terra sairá de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, estamos falando também que a Terra deixará sua frequência de terceira dimensão, entrará nas frequências de quinta dimensão e acima. Obviamente que a sua humanidade que ascensiona também precisa passar pelo processo da ascensão junto com a transição planetária. Aquilo que foi até aqui vai deixar de existir. Quantas vezes foi falado isso? Os velhos sistemas, tudo aquilo que nos trouxe até aqui, daqui em diante não são mais necessários, porque esses sistemas, eles não servem mais aos novos tempos, às novas experiências e à nova consciência humana da Terra. Esse algo grandioso que a alma sabe e que nós podemos sentir por não saber, é, na verdade, uma inquietação que nos faz sair da zona de conforto. Não há como alguém fazer essa passagem dimensional. Eu já comparei aqui uma ponte multidimensional. Não há como alguém fazer essa passagem sem um certo esforço. Talvez não seja tanto um esforço como se diz, mas pelo menos mudanças de posicionamento, vontade, querer realmente assumir uma proposta de mudança, de avanço.
E é preciso aceitação. Se os nossos conceitos precisam ser enterrados, removidos da nossa consciência como obsoletos, como inúteis, o que importa é aceitar aquilo que vem de novo, aquilo que vem para ficar e para transformar. Uma mente de terceira dimensão não tem como se ajustar na nova dimensão, na nova frequência da Terra. Se tudo é frequência, é como mudar uma senha. É uma comparação rude, mas que serve muito bem, tanto que é usada aqui tantas vezes. A mudança de frequência é como mudar a senha de uma transmissão, de um aparelho eletrônico. Quantas vezes precisamos repetir para que as pessoas possam compreender que resistir à mudança é a maior causa dos sintomas desconfortáveis que nós sentimos. Muitos ainda têm provas, muitos têm expiações, muitos têm ainda ajustes, sim, e precisam passar por certas situações de desconforto, até de dor e sofrimento. Porque a alma precisa limpar o seu histórico. Mas a grande parte dos sintomas sentidos é resistência. Resistência que colocamos na mudança, em aceitar. Se é preciso passar por um pontilhão para atravessar um pequeno córrego, não há outra forma, a não ser que atravesse por dentro da água e vai molhar o sapato, a roupa. Se o pontilhão é a opção, é preciso enfrentar a travessia sob esse pontilhão. É uma situação lógica. E se nós queremos ir para a nova terra, em algum momento nós precisamos tomar a decisão de atravessar a ponte. Ficar ali à margem, na cabeceira da ponte, relutando. Vou passar, não vou passar, não vou passar. Será que vou, será que não vou? Mas é difícil. É desconhecido, eu não sei o que tem do outro lado. Aqui está ruim, mas está confortável, pois eu conheço. Mas se esse posto que eu estou aqui antes da ponte vai deixar de existir, não há como ficar ali. É preciso o movimento das pernas, se locomover. E para fazer a mudança dimensional é preciso o movimento da nossa consciência, se ajustar à versão da consciência mais elevada. Existe sim a possibilidade de não se fazer nada, mas aí fatalmente vai remeter aquela alma a um outro planeta ainda de provas e expiações, continuar o que estava fazendo aqui, na mesma situação de esquecimento de tudo. A grande oportunidade chega agora. E esse algo grandioso, mesmo aquele que nunca ouviu falar de transição planetária, de ascensão de alma, de sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mesmo assim, aquela pessoa também sente, porque ela sabe, a alma sabe. A alma é a consciência. E a consciência já tem noção do que está por vir. Ela sabia antes de aceitar a frequentar essa escola de almas, ela sabia que iria chegar a esse ponto um dia. Seria a oportunidade de mudar,
passar adiante, a um nível superior. Então a alma sabe, mas a consciência, ela se desvia no dia a dia pelas crenças enraizadas. Então lá no fundo do meu coração, a minha alma sabe que agora é um momento decisivo. Mas a minha consciência biográfica desta vida material, vivida na condição de encarnado, ela ainda tem resistência, porque existem os conceitos, existem as crenças que foram implantadas ou que criamos por livre e espontânea vontade, mas aquela crença de que é assim e sempre será assim. As mudanças serão apenas materiais, facilidades, mas também dificuldades, quando na essência nós somos apenas uma alma em experiência num corpo físico, na matéria, para experienciar exatamente aquilo que o planeta ofereceu ao longo dos milênios e o que está oferecendo agora, neste momento de transição final. A alma sabe e ela está inquieta, ela está impaciente, ela está angustiada pelo grande evento que chega. E a falta de conhecimento, a falta de consciência deste grande acontecimento é que nos faz sentir os sintomas. Lembrando ainda mais uma vez que os sintomas, na maioria, são resultados da resistência que colocamos nesta mudança. Permitir-se talvez seria o primeiro movimento para o novo. Ah, mas eu sei que isso sempre existiu e sempre foi assim. Sim, é verdade. E serviu até aqui, tanto que te trouxe até aqui. Mas permita-se agora aquilo que vem, porque o que está chegando é grande demais para ser compreendido ainda, mas nós vamos entender, porque não vai vir tudo de uma vez só. É uma sequência de situações que nos prepara para o que vem depois. Cada movimento, cada mudança energética e de frequência nos prepara para a mudança seguinte. É preciso apenas soltar. Porque se ficamos presos ao velho conceito, daqui a pouco vai acumular várias etapas e obrigatoriamente vamos ter que saltar todas elas num tempo só. Aí sim a coisa fica difícil. Deixa o trabalho da casa, a faxina, a louça na pia, qualquer tarefa. Deixe acumular para ver como fica difícil depois. Então é preciso tomar consciência de que as etapas, sendo galgadas uma a uma no seu tempo, no tempo que elas aparecem, é a melhor maneira de nós andar sem grandes tumultos, sem grande dificuldade. Nós temos agora, essa semana que passou, uma série de ejeções de massa coronal do Sol. São pulsos energéticos, é como já foi dito aqui anteriormente, um pulsar do nosso coração para ejetar sangue nas veias que abastecem as nossas células. O Sol está enviando cada vez mais ejeção de massa coronal, pulsos energéticos. Sempre houve, sim, era obrigado a abastecer esse planeta, senão esse planeta poderia morrer. Mas eram ejeções esporádicas. Nós temos visto que, principalmente este ano de 2024, elas se aceleraram.
E é provável que quem tem estatísticas tenha essa prova. Mas isso não importa. O que importa é que nós estamos vendo agora cada vez mais se acelerar. É uma ejeção atrás da outra, e todas de classe X, que é a classe mais alta. E mesmo dentro do X, de 1 a 9, nós temos ejeções de 7, 8 e 9. Elas vão mexer na frequência e na energia do planeta, queiramos ou não queiramos, acreditemos ou não acreditemos. Não adianta discordar daquilo que é natural. A natureza é perfeita e ela tem as suas regras. Cabe a nós nos adaptarmos a essa natureza para que possamos juntos fazer o movimento da transição planetária. Colocar oposição a esse movimento é entrar na contramão das mudanças e da vida. Só vamos levar pancadas. Nadar contra a correnteza é desumano, quase impossível. Vamos aproveitar para navegar na crista da onda, a onda energética que balança esse planeta maravilhoso, chamado Terra. Cada ejeção de massa coronal traz uma nova frequência. E a nova frequência causa um ajuste energético de tudo que há, seja mineral, vegetal, animal, hominal, consciência. Tudo é movimento da luz. A luz que tudo cria, também tudo modifica, tudo movimenta, tudo transforma. E o nosso Sol, além de enviar essas ejeções de massa coronal, também traz a nova frequência energética da luz, a luz adamantina, a luz gama, substituindo a luz de fótons. E isso vai promover, como já foi dito aqui tantas vezes, a mudança da base carbono para a base cristalina, a base silício, daquilo que é orgânico. Essas mudanças, mesmo que elas não são reveladas, e há interesses por trás de tudo, não sei por que cargas d'água, alguns que ainda comandam este planeta, na condição de humanos, desejam impedir que essas informações sejam passadas à humanidade, como se eles tivessem o controle disso. Não há nada e ninguém dentro deste planeta que possa impedir o que vem de fora dele, porque é um processo natural da evolução dos mundos. Faz parte, como eu sempre coloco aqui, do plano divino, e nada e ninguém muda o plano divino. Essas ejeções de massa coronal também estão mostrando através dos gráficos. Principalmente nós vemos aí a entrada cada vez mais forte dessa energia através dos gráficos da ressonância Schumann. A ressonância Schumann, ela ficou ali por 70 anos mais ou menos, estabilizada naquele patamar fixo, 7,83 Hz. E aí agora, nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, ela foi se movimentando num gráfico, subindo a sua frequência em 50 Hz, 100 Hz, teve picos até de 150 e teve picos que estourou a medição. Muitas vezes os picos estouraram essa medição. Alguns dias, algumas horas, simplesmente não mediu nada. Mas nós temos já algumas orientações de consciências mais elevadas de que a ressonância Schumann na Nova Terra
estará estabilizada entre 49 e 50 Hz. Então, esses solavancos é sinal do movimento. Está andando numa estrada para se estabilizar. Sobe e desce para que nós possamos nos adaptarmos, tanto os hominais quanto os animais, os vegetais, e tudo que existe neste planeta. Os sintomas são visíveis e claros. Alguns sentem sintomas mais fortes quando a ressonância Schumann está alta. Outros sentem os sintomas mais fortes quando a ressonância está baixa. Porque cada ser humano está numa frequência, aqueles que estão numa frequência mais elevada já sentem quando a ressonância baixa agora. Aqueles que estão numa frequência ainda que precisa subir mais, obviamente sentem quando a ressonância está lá em cima. Mas faz parte do ajuste, não há nada de errado nisso. E nada a se preocupar com isso também. O aumento dos sintomas, esta sensação estranha que nós estamos sentindo, nada mais é que o sinal verdadeiro de que as mudanças são iminentes. Podem apostar nisso. Estamos no olho do furacão. Não vou aqui repetir sempre, mas já desde 2016, quando começaram as analisações sobre o final da transição planetária, sempre as informações afunilam para um ponto. As mudanças, de fato, todas elas devem ocorrer entre 2020 e 2030. Mas 2025 é a chave. É o ponto de virada. E é claro que a gente fala 2020 e 2030 e 25 é o ponto de virada porque existem movimentos que precisam ser sincronizados. Seria impossível sobreviver uma transição se ela fosse muito rápida, num período muito curto. Então, agora, estamos indo para o último tempo, o final do terceiro século da transição, como já foi dito tantas vezes, mas estamos agora exatamente no núcleo da mudança e é óbvio que vamos sentir. Vamos sentir e não há o que fazer. Mas não é uma coisa a preocupar-se demais, porque se existe um plano do Criador para os mundos, obviamente que tem um plano para este planeta, para esta humanidade. E não vai acontecer nada que não seja preciso e também não vai acontecer nada que não esteja dentro do limite de suportar a mudança. Nós estamos sendo preparados para isso. Quando a ressonância Schumann foi descoberta pelo próprio Schumann, por isso leva o seu nome, há quase 80 anos atrás, chegou-se a uma conclusão que se ela subisse tipo de 7,83, que era estabilizada nesse patamar, se ela subisse de 7,83 Hz para 9 Hz, por exemplo, acreditava-se que seria impossível suportar. A humanidade podia desaparecer. A humanidade e tudo que tem aqui não suportaria. E, no entanto, quando ela foi subindo, ela chegou a patamares estratosféricos, acima de 100, acima de 150, ao ponto de chegar no limite, a medição não ser mais possível, e depois volta para um patamar mais baixo e o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Aliás, quem não entende disso e não sabe que existe, nem percebeu.
Assim está sendo a questão do clima, por exemplo. Porque o clima isso, o clima aquilo. A Terra passa por ciclos naturais. O ser humano, por mais desrespeitoso que seja com a natureza, e ele de fato cria microclimas locais, mas o clima do planeta, se a humanidade tivesse esse poder, nós teríamos destruído o planeta há muito tempo. Na verdade, são circunstâncias naturais que fazem parte da mudança. Tudo no cosmo evolui dentro de um programa original do Criador. Às vezes, sim, planetas, estrelas simplesmente deixam de existir, porque, assim como um galho de árvore que seca, não vai ficar o tempo todo lá na árvore. Ele vai uma hora cair, vai virar pó. É assim que precisa a reciclagem. Mas tudo tem um porquê e um propósito maior, que é o plano divino. As mudanças iminentes, elas estão sob os nossos pés. Não há mais como não ver. Não há mais como negar. E também não adianta negar. Elas vão acontecer e pronto. Se você acredita ou não acredita, não é problema. A humanidade, o planeta, vão seguir o seu fluxo. Quem não quiser acompanhar a turma, como se diz, fica para trás. Não é obrigado. Se a alma estiver no nível de consciência, na frequência da nova Terra, ela vai para a nova Terra, mesmo sendo um analfabeto, mesmo sendo teimoso. Vai apenas ter um pouco de dificuldade. Vai sofrer por não querer entender, por não compreender, mas vai fazer a ascensão, sim. Porque não é o conhecimento que vai fazer o índice, o coeficiente para a ascensão. É o estado de frequência da alma. Se ela é uma alma pura, como disse o Cristo, manso e puro de coração, são os que herdarão a nova terra. Agora, aquele que não faz o seu dever de casa, que não muda a sua consciência perversa, aquele que ainda se compraz no mal, no poder sobre os outros, no domínio da dominação, no controle, na competição, aquele que quer para si mais do que precisa, aquele que não respeita os outros, aquele que não sente a compaixão e o amor e o respeito pelos outros, esse não vai para a nova terra, porque a nova terra será um mundo de amor, compaixão e respeito. Isso são características de frequência. E se tudo é frequência, vamos trabalhar a nossa frequência, porque sem a frequência não vai acessar. Não vai acessar o sinal, como dissemos tantas vezes, não vai acessar a Wi-Fi, não vai ter comunicação. Não vai estar na nova Terra. Existe uma proteção espiritual para tudo. Nós somos muito mais amparados do que possamos imaginar. É isso que nós precisamos entender ou acreditar. Ninguém é desamparado. Como foi dito tantas vezes, ninguém é deixado para trás, mas nem todos vão para a nova terra. Aquele que não vai para a nova terra não vai ficar para trás, vai para uma outra escola e lá terá oportunidades de se aprimorar até chegar à consciência da quinta dimensão do mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E é interessante que hoje, falando em proteção espiritual, hoje nós temos aqui o nosso Brasil, temos a nossa padroeira, né? A proteção espiritual da Nossa Senhora Aparecida, embora seja uma crença religiosa, mas não deixa de existir a proteção espiritual, independente das crenças. Todos nós temos proteção espiritual
E como coletivo, como um país, também temos. Acreditemos ou não, nós temos sempre a mão do divino sobre nós. Aí alguém diz, mas isso é coisa de religião. Não importa. Você não precisa ser religioso nem ter uma religião para acreditar nisso. Você só precisa entender que tudo é parte da obra do Criador. E como o Criador é responsável, ele determina sempre uma proteção para a sua criação. E se o Brasil é o país denominado coração do mundo, porque tem forma de coração, é só colocar o Nordeste na base e nós teremos um coração perfeito. É claro que quando olhamos o mapa do Brasil com o sul na base, então ele não parece um coração. Mas se nós deitamos ele, é um coração perfeito. Por que forma de coração? Porque é um simbolismo, uma geometria sagrada. Tem sim um porquê. Assim como tem um porquê de aqui nós termos a constelação do Cruzeiro do Sul, porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Cruzeiro. A cruz que simboliza a missão do Cristo na Terra e também é chamado de celeiro do mundo. Não como a gente acreditava antes, que era o celeiro de alimentos, o celeiro de almas. Esta proteção que existe sobre o Brasil também atraiu aqui as entidades perversas para destruir esta base de proteção. Porque as sombras não criam nada, só destrói o que a luz cria. É obviamente que todos os pontos do planeta onde há uma energia mais forte, positiva, é onde chamou a atenção das sombras, ou daqueles que se comprazem nas sombras, para lá. Como aqui no Brasil. Temos sim as informações de que nos últimos anos, nos últimos tempos, milhões de almas perversas encarnaram no Brasil para destruir a base da grande mudança de frequência espiritual do planeta. E o Brasil é a chave. A chave espiritual desta proteção divina que este país e este planeta possuem. Mas sabemos quem é que vence no final. Já dissemos que a luz basta simplesmente existir. Não precisa nem se impor. Basta retirar o obstáculo e a sombra desaparece. E é o que está acontecendo e é o que vai acontecer. Então hoje temos aqui também este dia 12 de outubro, dia que nós reverenciamos a proteção divina do Brasil, simbolizada por esta entidade religiosa, obviamente, mas que é um simbolismo também da Nossa Senhora Aparecida. Vamos sim honrar esta proteção, porque ninguém está fora da criação, daquele que tudo criou. E ninguém jamais deixará de ser amparado, desde que queira, obviamente. O livre-arbítrio também existe e é respeitado, principalmente pelas entidades mais elevadas de almas superiores. Basta querer. Eu tenho certeza que eu quero, você quer. Porque esta proteção nos faz bem, nos dá um pouco de coragem, de ânimo e principalmente de esperança. Porque tudo vai mudar. E isso é a única certeza que podemos ter hoje. E essas mudanças estão realmente a um passo
Acreditando ou não acreditando, confiando ou não confiando, o planeta vai seguir a sua meta, a sua transição, e a humanidade que está pronta vai ascensionar, e quem não está pronto vai ter oportunidade em outros tempos, em outros lugares. E assim é. A perfeição dos planos do Criador. E nós somos parte do plano. Você é parte do plano. Aliás, como consciência, eu já coloquei aqui outras vezes e repito aqui, nós somos o plano divino. Tanto é que nós podemos mudar o nosso plano individual, dependendo da nossa vontade, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade das escolhas, temos a liberdade, porque o livre-arbítrio é também um presente do Criador. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.